Sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Eu queria então dar as boas-vindas para quem está chegando, para quem é novo. Tem um pessoal novo chegando aí no canal, né, no Instagram. Sejam bem-vindos. Espero que vocês consigam receber bastante conteúdo e coisas que ajudem você na vida de vocês, né? Ajudem todos vocês na vida de vocês. Tá, pessoal? Então, galera, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a inteligência sinestésica corporal, mas antes disso, eu queria falar com vocês aí que estão chegando e que não me conhecem, que eu sou a Cris Bernardes, eu vou me apresentar mais daqui a pouquinho, mas só para dizer para vocês que aqui nesse canal eu trabalho com alunos universitários, eu ajudo eles a conseguir se conhecer melhor, a conseguir desenvolver melhor as suas habilidades, as habilidades que eles já têm, conseguir então entender quais são suas potencialidades e como eles podem usar essas potencialidades para alcançar os seus objetivos. Aqui a gente vai falar um pouquinho hoje também sobre desenvolvimento de certas inteligências, né, para que a gente consiga ver que a gente pode usar a nossa potencialidade, e através dela a gente consegue desenvolver outras coisas, né, outras habilidades. E tudo isso pode trazer pra gente um estudo mais prazeroso, mais tranquilo. Tem uma aluna minha aqui na live que fez consultoria e mentoria comigo, ela pode falar pra vocês como foi a experiência dela. Tem depoimento dela no canal, é uma fofa. E a gente tem que lembrar aqui por que eu faço esse trabalho. Porque, na verdade, eu quero conscientizar as pessoas de que elas conseguem sim, né, utilizar as suas inteligências a seu favor e conseguem ter explorado ao máximo o seu potencial e conseguem sim ter muitos ganhos com isso tudo. Então, pessoal, espero que vocês tenham bastante ganhos com os conteúdos que a gente vai falar aqui, né? Que eu já venho falando e o que eu vou falar aqui hoje. Quem tá chegando aí, dá um oizinho, põe o dedo no coraçãozinho, chama aí foguetinho, chama o pessoal, chama todo mundo. Então, pessoal, por que eu faço esse trabalho? Porque nós temos aí a máxima... Oi, Jorge! Boa noite. Nós temos a máxima de que nós temos pessoas inteligentes e pessoas não inteligentes. E o que os estudos mostram é que nós temos pessoas com habilidades diferentes e pessoas que se encontram no mundo e conseguem trabalhar com suas habilidades. E como que isso se apresenta no mundo educacional, né? Principalmente quando a gente fala de andragogia, que é o ensino para adultos. A gente vê que nós temos a manifestação da inteligência e nós temos algumas inteligências que são mais valorizadas que as outras. E nesse caso aqui, eu vou falar com vocês hoje, né, sobre uma das inteligências que inicialmente ela não é tão valorizada, mas ela é extremamente importante e ela traz um benefício muito grande na vida da pessoa. E ela é uma inteligência que, quando ela tem manifestações precoces, normalmente nós temos os grandes talentos aí do esporte, os grandes talentos de várias áreas onde a gente usa aí as características, né, a funcionalidade corporal a nosso favor. Então, nesse canal aqui eu vou ajudar vocês a falar sobre isso e vou ajudar vocês a usar melhor essa inteligência para o seu estudo. Porque o que a gente sabe é que nem tudo que funciona para o outro vai funcionar para você e pode ser que seja esse o seu caso, né? Que você tenha essa inteligência extremamente bem desenvolvida e pode ser que você tenha sido taxado a sua vida inteira de pessoa inquieta, aquela pessoa que não presta atenção na aula, que quer ficar se mexendo o tempo todo, né? Sinestésico, galera. Então, nós vamos aprender hoje aqui que nós temos sim uma inteligência muito importante nas mãos. Então, nesse canal eu ensino as pessoas a trabalhar com as suas inteligências a seu favor e principalmente os meus alunos universitários da área da saúde a entender melhor como eles podem usar as suas inteligências para ir melhor, né, utilizando elas aí no desenvolvimento do seu método de estudo. É importante a gente lembrar que nem sempre o método que funciona para o seu amigo vai funcionar para você. E pode ser que nesse momento você descubra que ele não funciona para você, não é porque você é menos capaz do que o seu colega, mas sim porque você está tentando fazer as coisas de acordo com a potencialidade de outra pessoa e não sua. Então, a hora que você descobre a sua potencialidade, como usá-la a seu favor, você consegue desenvolver uma metodologia específica para você que vai te trazer o melhor benefício no seu estudo. E aí a gente vai ter um estudo mais prazeroso, mais tranquilo, um estudo mais harmonioso, com melhor rentabilidade, onde você consegue, na verdade, encaixar o seu objetivo de estudo dentro da sua vida, ao invés de encaixar a sua vida a um curso, né? A um objetivo final aí de carreira. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Cristiane, mais conhecida pelos meus alunos por Cris Bernardes, Cris B. Eu sou tutora, hoje eu trabalho no curso de medicina. E
eu sou, né, farmacêutica, eu tenho mestrado em imunologia e parasitologia, eu tenho doutorado em ciência farmacêutica, eu sou farmacêutica industrial e eu trabalho há muito tempo na área da docência. Eu já trabalhei em cursos como, né, em cursos de graduação, de pós-graduação, na área da farmácia, na área da biologia, na área da enfermagem, biomedicina, e hoje eu trabalho junto com a medicina, que é a área que eu tenho a maior parte dos meus alunos, mas as metodologias que eu desenvolvo e as consultorias que eu presto são para vários alunos de várias áreas da saúde. E além desse trabalho que eu faço dentro da universidade, fora da universidade eu desenvolvo esse trabalho de consultoria e mentoria acadêmica, onde eu ajudo esses meus alunos a desenvolverem as suas potencialidades. Tá, pessoal? E hoje a gente vai falar especificamente da inteligência sinestésica corporal. Mas se você é novo aqui, ou se você não conseguiu assistir os outros vídeos, né, enquanto eu estava fazendo eles ao vivo, eles estão todos disponíveis, tanto aqui no meu canal do Instagram, quanto no meu canal do YouTube. E você pode ir lá e acompanhar todos os vídeos. Eu estou fazendo uma sequência de lives onde eu explico a teoria das inteligências múltiplas, que ela funciona para mim como a base do desenvolvimento do meu projeto, né, de consultoria, que eu trabalho com os meus alunos. E eu comecei a primeira live explicando o que é essa teoria e eu já fiz live de inteligência lógico-matemática, linguística, musical, certo? Agora a gente vai falar hoje sobre a sinestésica corporal. Então, pessoal, o meu intuito com o estudo aqui é que vocês compreendam essa teoria, entendam como ela se aplica na vida de vocês, entendam que quando a gente fala de inteligência, quando eu falo aqui para vocês de inteligência, eu estou falando de habilidade. E uma coisa muito interessante que o Gardner fala no livro dele é que a inteligência ela é uma habilidade biopsicossocial. O que significa isso? Que você nasce com a sua conformação mental que te dá uma aptidão maior a fazer algumas coisas em detrimento a outras. Né? Então você consegue sim ter inteligências mais proeminentes do que outras. Né? Então algumas vão se apresentar aí a depender do seu contexto. Então quando você está inserida num contexto social, existem necessidades externas que solicitam de você uma ação. E como você se manifesta frente a essas necessidades da sociedade, são as suas habilidades de manifestação. E elas se desenvolvem, né, ao longo do seu processo. E muitas delas já têm o seu germenzinho ali. Elas já estão lá intrínsecas na sua composição biológica, né, na sua conformação cerebral. E essa característica, então, vai descrever aí pra gente o que é a inteligência. Lembrando que Gardner falou, né, ele trouxe aí pra gente basicamente 7 inteligências mensuráveis, mas nós temos também outras inteligências, que são outras habilidades que podem ser desenvolvidas. E é importante a gente lembrar que existe uma característica específica para falar que uma habilidade é uma inteligência. Então, toda inteligência, você tem essa manifestação biopsicossocial e você tem também associado a ela a capacidade do melhoramento e do desenvolvimento. Quando você tem isso muito expressivo na vida de uma pessoa, vai ser aquela pessoa que desde pequeno você olha e você fala que ela tem um dom. Então é aquela criança que sempre teve o dom da música, né? Sempre soube jogar, sempre soube se posicionar especificamente em relação a alguma coisa que ela queria realizar, fosse um esporte, fosse alguma atividade de leitura, aquela pessoa que fala bem desde muito pequena. Então essas pessoas elas têm esse dom. E esse dom, ele pode vir mais ou menos proeminente, né? Ela pode nascer com você de uma forma mais proeminente ou menos proeminente. É muito interessante que ele se desenvolve muito bem na infância quando existe o contato direto da pessoa que tem essa característica biológica já intrínseca com a sua ferramenta de trabalho. Então a gente observa aí que os grandes ícones, né, do esporte ou da música ou da escrita ou de várias outras manifestações de inteligência, como a manifestação da inteligência lógico-matemática, essas pessoas todas elas tinham intrinsecamente essa inteligência já na sua característica, né, na sua composição cerebral, e elas foram expostas às ferramentas que elas precisavam para usar essas inteligências muito precocemente. E elas conseguiram dominar essas ferramentas de uma forma muito precoce. É como se elas tivessem reconhecido as ferramentas que elas precisavam para manifestar esses dons.
tá? Então a gente tem falado aqui nesse canal, eu, né, todo o pessoal que me acompanha, a gente tem conversado um pouquinho sobre a questão das inteligências, sobre como elas funcionam, e a gente precisa saber que nós somos dotados de todas as inteligências que são descritas pelo Gardner. Então Gardner descreve 7 inteligências como as mensuráveis mais basais. Então elas são a linguística, a lógico-matemática, a musical, a sinestésica corporal, a espacial visual, a interpessoal e a intrapessoal. Todas elas funcionam juntas para o seu desenvolvimento e para a sua relação social. A questão é que, ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, nós vamos desenvolvendo ferramentas relacionadas, às vezes, mais proeminente com uma, mais relacionada com uma ou com outra inteligência. Então, acaba que a gente começa a desenvolver habilidades que são habilidades nossas, que estão presentes ali, que estão, na verdade, respondendo ao ambiente, e elas vão ficando mais proeminentes, e elas acabam determinando várias coisas nas nossas vidas. Elas determinam as nossas facilidades em realizar executar algumas tarefas. Elas vão determinar, às vezes, até a sua escolha, de música, a sua escolha de carreira, a escolha do que você gosta de fazer no seu horário de lazer, a escolha do filme que você gosta de assistir, se você prefere filme, se você prefere série. Tudo isso é determinado por essas características que nós temos, que estão relacionadas com a inteligência. Que são essas características internas. Claro que elas não estão ali, gente, agindo de forma exclusiva, nem de forma individual. Elas se relacionam com as conformações, das suas preferências que vão sendo criadas ao longo da vida, que estão relacionadas também com a sua conformação de personalidade. Então é importante que a gente saiba que elas se manifestam diferente em cada pessoa, porque elas estão trabalhando juntas com as características de personalidade de cada pessoa. Então a gente tem que entender também que, às vezes, eu tenho uma inteligência proeminente, o outro também tem, mas ela se manifesta em mim de uma forma diferente do que ela se manifesta no outro. Por isso que é importante que nós saibamos quais são as nossas inteligências, que a gente consiga, então, entender como elas funcionam pra gente, e aí sim, nesse momento, a gente consegue usá-las. Você vai conseguir, então, usar a sua inteligência ao seu favor nesse momento, quando você descobrir como ela funciona pra você. Isso é uma coisa importante. Tá bom? Então, descobrindo como a gente funciona, as coisas fluem de uma forma mais tranquila, porque você começa a trabalhar de acordo com o que a sua máquina está acostumada. E a gente tem que lembrar que o nosso cérebro, ele interage com o mundo de várias formas, Mas principalmente quando a gente está falando de relacionamento com o ambiente, o nosso cérebro, ele usa 3 sistemas representacionais, que é o VAC, que é o visual, o auditivo e o sinestésico. Então, pessoal, eu já falei do auditivo aqui pra vocês quando eu falei da musical. Então, a gente consegue, a pessoa que ela tem inteligência musical, ela tem uma interação muito grande via auditiva. A pessoa que tem o visual muito aguçado, essa interação com o mundo pela questão visual, que é um dos sistemas representacionais, ela vai ter, então, a inteligência espacial visual, que é o que eu vou falar na próxima live para vocês. E tem o sinestésico, que o sinestésico é tudo que você sente, o que está relacionado com o seu corpo. Então, essa questão da inteligência sinestésica corporal, como que ela se manifesta, Primeiro, a gente define a inteligência sinestésica corporal como a capacidade que a pessoa tem de resolver questões, de resolver demandas, utilizando o seu maquinário corporal. Então, como que a gente vê isso se manifestando? A gente vê isso se manifestando na coordenação motora, a gente vê se manifestar com a capacidade que a pessoa tem de compreender os movimentos que o seu corpo faz e como fazer os movimentos corretos para executar uma ação. Então, ela está muito relacionada a trabalhos manuais, ela está relacionada a habilidades esportivas, ela está relacionada à capacidade que a pessoa tem de realizar movimentos. Ela está relacionada também com a capacidade que a pessoa tem de se expressar através do movimento, como é o caso da dança, por exemplo. A gente vê uma apresentação de balé, a gente fica emocionado, por quê, Todo mundo vê aquilo e acha a coisa mais linda do mundo. Tem a música associada àquela movimentação toda, associada a um vínculo emocional. Então, tudo isso nos traz uma mensagem. Então, a pessoa sinestésica corporal, ela tem essa capacidade de realizar, de se expressar e de interagir com o mundo através da sua movimentação corporal e através da sua expressão corporal propriamente dita. Uma coisa que as pessoas têm também, quem tem essa inteligência proeminente, é a habilidade de realizar trabalhos manuais, de manipular objetos. Então, eu costumo dizer, e
A Vanessa, que trabalha comigo, ela trabalha aqui na consultoria comigo, eu comentei com ela que ela é uma pessoa sinestésica, né? A inteligência principal dela é a sinestésica corporal e ela é a pessoa que vê com a mão. A Vanessa tem que pegar pra ver, gente. Esse é o sinestésico. O sinestésico vai lá e pega pra ver. É aquela criança que entra no lugar e fica, ai, que lindo! Ai, olha, né? Tudo pega, né? Ai, que fofinho! Tá lá, todo bonitinho. Esse é o sinestésico. É a criança que tá sentada na cadeira enquanto a pessoa tá falando e ela tá girando. Por que ela tá girando? Porque o movimento deixa o cérebro dela mais feliz. É a Vanessa que chegou aí agora. Então, essa pessoa, gente, você pegar essa pessoa e amarrar a mão dela, ela não consegue nem conversar. Eu tenho o sinestésico corporal desenvolvido, aí depois eu falo pra vocês no que ele se manifesta e no que ele não se manifesta de jeito nenhum, tá, pessoal? Então, por exemplo, quando a gente fala de manifestação, isso tem que ficar muito claro, porque a hora que eu vou falar com a pessoa sobre qual a melhor metodologia para ela, eu tenho que entender como que essa inteligência se manifesta para ela. Se essa inteligência se manifesta para ela como uma sensação de conforto ou como uma sensação de desconforto quando ela está triste, a gente vê que existe uma relação emocional com essa inteligência. Se essa inteligência se manifesta para ela como a expressão da dança, ela vai ter uma manifestação. Se manifesta em relação a essa questão do toque. Por exemplo, para um aluno que tem uma inteligência sinestésica corporal muito desenvolvida, o que a gente vai observar nele? Que ele é uma pessoa que aprende fazendo. Normalmente ela é assim. Ela é a pessoa, né, que vai conseguir fazer o seu resumo todo à mão. E ela vai gostar disso. O cérebro dela vai ficar feliz de fazer o resumo à mão, se ela tiver um viés linguístico. Vai ser aquela pessoa que vai conseguir tocar as coisas, né? Ela vai gostar de tocar nas coisas. E às vezes, dependendo da conformação das outras inteligências, é a pessoa que precisa, às vezes, estudar tocando em si próprio. Então a gente tem que entender certinho como que essas coisas se manifestam para desenvolver, né, qual é a melhor habilidade, para usar essa habilidade para desenvolver então qual é a melhor metodologia para essa pessoa. Então, gente, a gente tem que lembrar que essa pessoa normalmente ela pode ter características como bom equilíbrio, boa velocidade, flexibilidade, como eu já falei das outras aí como expressão corporal. Então, como que o sinestésico corporal funciona normalmente? Eles têm uma capacidade, então, de absorver conteúdos quando eles estão em contato com coisas concretas, coisas palpáveis. Então, quando ele toca, quando ele vê, ele tem muita facilidade. Como que a gente vê isso hoje? Eu vou falar um exemplo hoje dentro da área da medicina, que eu, né, tenho os meus alunos dentro dessa área, mas a gente tem também nas outras áreas de saúde. O aluno, normalmente o sinestésico corporal, ele tem muita facilidade na aula de habilidades clínicas. Ele consegue fazer uma anamnese, um exame com muita facilidade, porque isso mexe com o lado sinestésico dele. Então o cérebro dele fica feliz, ele recebe aquela sensação de benefício do que ele está fazendo e ele realiza aquela função com mais tranquilidade. Então a gente vê o sinestésico corporal manifestando isso dentro da universidade, muitas vezes dessa forma. Eu vejo muito o sinestésico corporal fazendo o quê? Eles falam comigo na tutoria, eles pedem para levantar. Falam, professora, me dá um pincel, deixa eu escrever no quadro, deixa eu fazer um esquema no quadro. Esse ato dele pegar o pincel e fazer o esquema no quadro, oi Dai, obrigada. E fazer o esquema no quadro, né, ir lá e desenhar, isso traz para ele uma sensação positiva e isso ajuda ele a aprender. Então isso é muito importante. Então esses alunos que a gente vê, eles normalmente eles são mais inquietos, né? Eles são alunos que às vezes se tá muito monótono na aula, se o professor dá aula todo paradinho, aí é uma dica para os professores, se o professor dá aquela aula monótona, parada, onde ele não consegue chamar atenção, o aluno começa a se distrair com muita facilidade. Então, normalmente, essas pessoas, elas podem ter alguns diagnósticos que estão, na verdade, relacionados com uma conformação cerebral dela. Então, a gente tem exemplos aí, vou falar alguns para vocês, por exemplo, o Michael Phelps, ele é né? Ele foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por muitas vezes ao longo da vida dele, ele foi descreditado e ele tem quase 30 medalhas olímpicas. Então a gente vê aí que, na verdade, ele encontrou a ferramenta dele na hora que ele foi nadar, né? Então, ele pegou a inteligência dele, contato com a ferramenta, e aí foi sucesso. E ele colocou aí o talento dele para funcionar. Então, nesse caso, ele é um dos exemplos. Outras pessoas, como eu citei aqui, a Vanessa. Eu já comentei numa outra live que as minhas inteligências elas foram desenvolvendo ao longo do tempo, não de forma
obrigatória, né? Eu não me obriguei a desenvolvê-las. Mas na minha família todo mundo fazia esporte, na minha família todo mundo tocava instrumento. Só que assim, eu sou musical, a música me emociona, ela faz parte de mim. Mas na hora de tocar um instrumento, eu fiz aula de piano, tudo, mas eu não sou essa sumidade. Então a minha inteligência sinestésica corporal, ela não se manifestou nessa habilidade de instrumentação. Uma coisa que eu comentei na live passada, que foi sobre a inteligência musical, normalmente as pessoas que têm inteligência musical proeminente, elas têm uma facilidade em utilizar instrumentos para apresentar essa inteligência musical. Mas normalmente a pessoa que vai ter muito sucesso nisso vai ser a que tem, aliada à inteligência musical, a inteligência sinestésica corporal. Porque ela vai compreender a movimentação do corpo dela, ela vai entender qual ação ela tem que fazer para ela conseguir a distância, por exemplo, numa bateria, a movimentação dos braços no violão, numa guitarra. Então tudo isso tem a ver com uma característica sinestésica corporal. A gente tem que lembrar que as inteligências não se manifestam sozinhas e é a interação entre elas que faz com que você consiga se expressar de uma forma mais intensa, né, gente? Então, tem que levar isso em consideração. Então, como é que o aluno que tem essa inteligência sinestésica corporal, ele estuda? Normalmente, ele estuda fazendo, ele estuda pegando as coisas. Então, se ele vai estudar anatomia, ele vai pegar a peça anatômica, ele vai olhar. E ele vai ter uma facilidade de compreender a conformação daquele corpo ali. Né? Por quê? Porque ele vai manusear. E esse manuseio dele traz para ele mais segurança e ele fica, né, melhor no estudo. Outra coisa que ele pode fazer também é estudar em si próprio. O toque, especificamente, né, dele, no corpo dele, já traz para ele uma certa segurança e uma certa afinidade. Então, ele consegue manifestar essa inteligência, né, com mais proeminência quando ele tem essa relação direta com o material de estudo dele. Essa pessoa, ela vai estudar também usando material como livro, né, como resumos. Ela vai ter essa facilidade de lidar com esse material. O que a gente vê de dificuldade, que é muito comum, é que hoje em dia as pessoas estudam muito utilizando computadores. E o sinestésico corporal, ele talvez, dependendo das outras inteligências dele, ele não se dê muito bem com essa questão dos computadores, né? Porque o computador, ele está muito relacionado com a inteligência visual. Então a pessoa fica o tempo inteiro ali sem fazer nada, só olhando para uma tela, ele vai começar a perder o foco. Ele começa a desfocar, ele começa a ficar chateado em relação ao que ele está fazendo. Outra coisa que a gente tem que pensar também é que nós precisamos dar recompensas para o nosso cérebro. O nosso cérebro precisa ser recompensado pelo que ele faz bem feito. E aí, como que você recompensa um sinestésico corporal? Fazendo com que ele sinestesicamente se sinta melhor. Então, uma coisa que o sinestésico corporal gosta é de trabalhos manuais. Ele vai gostar de, nas horas vagas dele, o pessoal que faz drenagem, massagem, ele vai estar relacionado com isso, né? Ele vai se sentir bem quando ele estiver com esse contato do meio externo com o corpo dele. Ele vai gostar de escutar músicas que se manifestem no corpo dele com relativa emoção. Então, tudo isso vai se manifestar na vida dele e a gente pode usar isso para o estudo, gente. Porque se o sinestésico corporal manifesta a emoção dele no corpo, a emoção de satisfação também se manifesta no corpo dele. Então, essa pessoa, a hora que ela estuda, a hora que ela entra em contato, né, com o estudo e aquilo é bem feito, a hora que ela tem uma realização, ela pode manter aquela sensação de bem-estar. Ela pode se integrar com aquela sensação de bem-estar e no momento próximo, quando ela estiver estudando e quando ela perceber que ela precisa de um estímulo, ela pode recordar daquela sensação corporal e isso vai ajudar ele a continuar no que ele precisa fazer. O sinestésico corporal não gosta de estudar de forma desconfortável, de jeito nenhum. Para ele, o corpo dele tem que estar de uma forma confortável. O que é confortável? O que é confortável para cada um. Vou contar uma coisa aqui que não é dica, gente. Mas a minha família tá aí na live e eles vão falar que é verdade. Eu sempre estudei deitada. Tá errado? Em relação à funcionalidade do meu corpo, tem fisioterapeuta na live também, vai ouvir isso. Eu sei que tá errado. Mas eu sempre adorei, gente.
estudar deitada. Eu estudava às vezes deitada na cama com material no chão, eu estudava meio pendurada. Mas pra mim era uma posição que eu me sentia confortável, isso me trazia uma sensação melhor de bem-estar e eu conseguia estudar melhor, conseguia ficar horas estudando assim, sem problema nenhum. Então essa é uma característica de cada pessoa. Então, como eu falei pra vocês, formas que a inteligência se manifestou pra mim e formas que ela não se manifestou. Então, com a habilidade de trocar instrumento, tento. Não sou boa. Mas eu sempre fui muito boa em esportes individuais. Olha que coisa interessante. Eu tenho uma alteração de visão que me atrapalha um pouco em ver dimensionamentos. Então, eu em esportes individuais como natação, na parte individual de luta eu me dava bem, na parte individual de dança eu me dava bem. Então, desde muito pequena, eu sempre nadei. E eu tinha muita facilidade em manter o meu corpo estável na água. Então, eu acho que isso tinha a ver com essa questão sinestésica corporal. Então, normalmente, a pessoa que tem essa inteligência sinestésica corporal bem manifestada, ela tem essa habilidade de conseguir conformacionar o corpo dela numa sensação de tranquilidade no que ela está realizando. Então, o corpo dela faz parte de todo o arranjo necessário para que ela consiga realizar as funções dela. Então, mesmo que na hora do estudo eu não consiga incluir todos os elementos que um sinestésico corporal necessita, eu posso incluir a recompensa cerebral dele com uma ação que estimule o seu sinestésico corporal. Então, para uma pessoa que é sinestésica corporal, que gosta muito de trocar instrumento, na hora que ela estuda, a recompensa dela pode ser tocar instrumento que ela gosta. Tem um tempinho dela de fazer aquilo. O cérebro dela se tranquiliza, se acalma e ela consegue, então, continuar naquela função, né? Continuar naquele posicionamento de trabalho. A gente vai trabalhar com pessoas que vão pegar as folhas, essas pessoas elas vão folhear os livros, elas vão pegar os esquemas anatômicos, elas vão trabalhar com as peças e tem vários outros mecanismos que nós conseguimos adaptando às outras inteligências, né? A gente pode casar várias inteligências, lembrando que normalmente 2 ou 3 são proeminentes, a gente casando todas elas, a gente consegue um esquema de estudo específico para essa pessoa que tem inteligência proeminente sinestésica corporal. A Vanessa que está aqui na live, ela até me lembrou que quando eu falei com ela sobre a questão da inteligência dela, ela ficou muito preocupada com as inteligências, como ela desenvolveria as outras inteligências dela. E uma das inteligências que a Vanessa quer desenvolver é a espacial visual, que eu vou falar na próxima live para vocês. E ela vai conseguir desenvolver essa inteligência. E o que a gente vai fazer? A gente vai usar a sinestésica corporal para ajudar ela a realizar as atividades que ela precisa realizar e, como ganho secundário, ela vai conseguir desenvolver a inteligência espacial visual. E é isso que eu falo para os meus alunos. Você não tem a obrigatoriedade de desenvolver uma habilidade específica para realizar uma ação. O que nós conseguimos fazer é usar todas as nossas habilidades para nos dar ferramentas que juntas nos ajudem a desenvolver aquela habilidade que nós tanto queremos para aquele momento. E sim, a gente consegue fazer isso levando em consideração as inteligências múltiplas. Então, gente, o que eu queria falar para vocês aqui é que deem atenção, principalmente, eu falo aqui sobre adultos, mas deem atenção para essas crianças que são sinestésicas corporais. Coloquem elas para realizar atividades. Porque a tendência dessa criança é que se ela não começa a se alimentar dessas atividades que estão relacionadas com a sua habilidade, dessa atividade que está relacionada com o seu talento intrínseco, elas começam a se sentir mal, se sentir deslocadas. Porque elas começam a acreditar que elas não têm habilidade para realizar nada. E isso não é real. Quando você começa, inclusive quem é professor que estiver aqui, que trabalha com ensino fundamental, quando você estimula a sua criancinha lá desde pequena a realizar atividades manuais, a brincar, e isso é uma coisa que eu vejo que hoje em dia eu vejo alguns problemas relacionados a isso, né? Todo mundo tem aquela máxima, né? Enquanto você dorme, os outros trabalham, enquanto você tá aí jogando, os outros estão estudando. Gente, não tem isso. A pessoa que tem a inteligência sinestésica corporal muito desenvolvida, ela precisa realizar atividades, ela precisa fazer coisas que tragam para o corpo dela uma sensação de bem-estar. Isso é importante para a manifestação da inteligência dela. Então, quando eu falo para vocês que vocês devem encaixar a formação de vocês à vida de vocês e não o contrário, é sobre isso que eu estou falando.
O sinestésico corporal precisa realizar atividade física e ele vai fazer atividade física que seja mais coerente com ele. Tem gente que tem sinestésico corporal e interpessoal muito desenvolvido. Normalmente se manifesta como jogos em grupo. Tem gente que tem a intrapessoal e a sinestésico corporal muito desenvolvida. Como que isso manifesta muitas vezes? Pintura, artes plásticas, trabalhos manuais, habilidades manuais, esportes individuais. Então tudo isso é importante. Essa pessoa, né, hoje a gente vê muita gente aí fazendo leituras usando Kindles e usando, né, os notebooks, os tablets. Essa pessoa não vai gostar de ler assim. E ela não está antiquada, ela não está atrasada tecnologicamente porque ela usa o livro que ela gosta. Que ela usa essa sensação do livro como um estímulo cerebral para ela. E isso tem que ser respeitado. Né? A Vanessa falando que ama o grupo de patins. Ela gosta de patinar e ela gosta de patinar em grupo. É uma característica dela. Se eu virar para ela e falar assim, você não pode patinar mais, porque na hora de patinar, você vai ficar em casa fazendo exercício para desenvolver a inteligência tal. Gente, eu vou acabar com essa menina. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque se a gente se obriga a fazer algo que tá muito fora do nosso padrão e começa então a se obrigar a fazer algo, o seu cérebro entende isso como algo chato e maçante. É por isso que aquela criança que tá na sala de aula rodando na cadeira, se você obrigar ela a ficar sentada, parada, ela pode estar até parada. Mas o cérebro dela não está confortável e é possível que essa criança tenha uma dificuldade de aprender. A mesma coisa o aluno lá da universidade. Se você vai dar aula o tempo inteiro sem se mexer, sem dar exemplo, sem mostrar as coisas, né, palpavelmente para que ele entenda, sem fazer ele visualizar aquilo no corpo dele. Então, às vezes eu tô lá na tutoria, eu tô apresentando alguma aula teórica, eu falo pro aluno, bota a mão aí nessa região. Pensa em você, onde é que tá? Onde está o seu linfonodo? Pensa no medicamento entrando no seu corpo, para onde ele vai? Lembra lá do seu estômago. E isso, pessoal, vai trazendo para a pessoa uma noção de sinestésico, de corporal. Pensa como isso se manifestaria em você. Isso tudo traz para ele uma capacidade de gerar um conhecimento que ele não conseguiria sozinho lendo no livro. Porque só lendo o livro, ele não tem a capacidade de abstrair isso sem essa pegadinha que é essa habilidade, né? Sem usar essa habilidade que faz bem para ele. Realmente, não tem forma de bolo para o neurodesenvolvimento. Não existe o que você vai fazer para a pessoa se desenvolver melhor. Cada um vai ter o seu jeito de se desenvolver. Então tem um amigo meu aqui na live que ele é fisioterapeuta e ele toca na bateria. É claro que ele tem desenvolvido, muito bem desenvolvido, a inteligência sinestésica corporal e a inteligência musical. As manifestações estão aí. Eu tenho outro amigo meu, fisioterapeuta aqui em Anápolis também. Eu conversando com ele sobre o meu trabalho e aí eu perguntei pra ele, falei, como você estudava? Ele estudava andando. Por que ele estudava andando? Porque ele sentia essa necessidade. Ele estava lendo e fazendo as atividades dele, mas ele estava andando, ele estava se movimentando. E enquanto ele se movimentava, o corpo dele recebia estímulos que estavam alimentando o cérebro dele. Então, vocês estão vendo que dá pra gente usar a ferramenta de uma forma racional. Dá para usar tanto como recompensa, dá pra gente usar quanto como a forma que a gente vai estudar mesmo. E isso vai depender da manifestação de inteligência de cada um. Tá bom, pessoal? Espero que essa live tenha ajudado vocês a entender um pouquinho sobre inteligência sinestésica corporal e tenha trazido para vocês aí, né, uma luzinha e uma pulguinha atrás da orelha para vocês começarem a se observar melhor e começarem a observar como as coisas têm se manifestado para você. E para que a gente comece a se observar de uma forma que a gente pare de se julgar por não ser igual à pessoa que a gente julga com tanto sucesso e começar a entender que o sucesso ele é relativo e ele está atrelado ao desempenho das nossas habilidades. Então, nós temos sim habilidades que podem ser desenvolvidas, mas nós já temos habilidades desenvolvidas, que foram desenvolvidas porque nós estamos interagindo com o ambiente e o ambiente nos solicitou a manifestação dessas inteligências, dessas habilidades. Tá, pessoal? Então, só lembrando aí que toda quarta-feira, 20 horas, tem live. E na próxima live eu vou falar um pouquinho para vocês da inteligência espacial visual. E essa inteligência, gente, ela vai falar da capacidade que a pessoa tem de avaliar dimensões. Sabe aquele
mestre de obras que chega na sua casa, você fala, eu quero trocar o piso da minha cozinha. Aí ele olha assim e fala, vai dar tanto de piso. Você fala, gente, como é que ele fez isso? Ele nem mediu a cozinha. Inteligência espacial visual. Sabe aquela pessoa que olha e fala assim, ali cabe o meu carro. Você olha e fala, não vai caber. Aí ele fala, cabe. Ele vai lá e põe o carro lá de primeira. Você fala, gente, como assim? Espacial visual. Então, gente, a gente tem aqui outras inteligências que vão se casando. Então, ao longo das lives, eu vou falando um pouquinho pra vocês e no final a gente vai juntando isso. E eu vou repetir aqui, né, no meu canal do Instagram, uma enquete no final. Depois que eu terminar de falar de todas as inteligências, uma enquete sobre... eu vou dando alguns casinhos pra vocês identificarem quais inteligências estão manifestadas nesse casinho. Eu acho que é muito legal pra gente começar a fazer uma autoavaliação. Começar a entender quais inteligências se manifestam na gente. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigada por todos que estiveram aqui. Espero que essa mensagem possa ajudar você a transformar sua própria vida no seu processo de autoconhecimento. Então, a gente se vê na próxima quarta-feira. Tchau, tchau!